Boa tarde a todas, que alegria podermos estar aqui reunidas para mais essa tarde de oração. E eu queria começar lendo o Evangelho de hoje, que está lá em Lucas 10, versículos de 1 a 12. Missão dos 72 discípulos. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda a casa em que entrardes, dizei primeiro paz a essa casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem. Comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos pegou da vossa cidade, sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E iniciamos o mês de outubro e a igreja dedica esse mês às missões, né? Ela vem ressaltar toda a importância do trabalho missionário. E que missão é essa? Será somente a missão do Papa, dos bispos, dos cardeais, sacerdotes, religiosos? Não. A igreja vem nos falar da missão de cada cristão batizado. A igreja vem nos falar da sua missão, da minha missão. E o evangelho que acabamos de ler, ele vai nos falar da missão dos 72 discípulos, né? Que eram pessoas que não pertenciam ao círculo dos 12 apóstolos, mas eram como que uma categoria especial, né, entre os ouvintes, os amigos do Senhor, pessoas dispostas a atender aquilo que o Mestre lhes pedisse, pessoas disponíveis que não ficavam dando desculpas para não servir. E nós vimos que o Senhor envia de 2 a 2. Por quê? Porque é melhor estar junto, né, com alguém, porque sozinho é muito difícil. E aí nós então vemos a importância da comunidade na nossa vida, do nosso grupo de oração, onde estamos reunidos, onde estamos em comunidade, porque o Senhor nos diz que onde 2 ou mais estiverem, né, Ele estaria aí. E também lá no livro do Eclesiastes, nós lemos que 2 homens juntos são mais felizes do que um isolado. Se um vem a cair, o outro levanta. E o Senhor nos diz que grande é a messe. E que messe será essa, né? E que poucos são os operários. Essa messe que é grande são os 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Quantos países precisam ser evangelizados? Quantas pessoas sedentas da palavra de Deus, né? Pessoas que nunca ouviram falar do amor de Deus, da misericórdia, que Jesus morreu para nos salvar e por isso vivem desesperadas, com uma vida sem sentido, insatisfeitas, sem esperança, depressivas, com medo. E este evangelho é um chamado para cada um de nós. A messe que se perde por falta de conhecimento da palavra entristece o nosso Deus, né? Porque Ele quer que todos se salvem e Ele conta conosco para salvar almas. O mundo precisa urgentemente de apóstolos, ou seja, pessoas que são
mandadas em missão. Apóstolos santos, alegres, fiéis à doutrina da igreja e que anunciem com simplicidade o amor de Deus, né? Que Jesus vive, convidando-os a olhar para a cruz e se deixar amar por esse Deus. Tem aquela música linda, né, que diz: olha para a cruz, essa é a minha grande prova de amor. Foi por ti, porque te amo, o mundo precisa saber disso. E você pode estar aí pensando, mas essa missão é minha, né? Acho que eu não sou capaz. E eu tenho uma boa notícia para te dar. O nosso Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E assim como Nossa Senhora, temos que dizer: eis-me aqui, Senhor. Nós somos chamados a fazer a diferença nesse mundo, a não nos conformar com o que está errado, né? A ser luz no mundo, sal na terra. Precisamos nos desinstalar, ser dóceis ao Espírito Santo, porque sem Ele não podemos fazer nada, né? Quando Jesus ele volta para o céu, né? Antes dele subir, ele mesmo diz: não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Então, diariamente nós temos que dizer: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Precisamos assumir a nossa missão, que recebemos no dia do nosso batismo, que é a missão da igreja. Essa é a nossa missão, evangelizar. Nós somos igreja. E São Paulo dizia: ai de mim, se eu não evangelizar. E por isso temos que ser homens e mulheres de fé, de oração, pedir ao Senhor que Ele arranque do nosso peito esse coração de pedra e nos dê um coração de carne semelhante ao dele, para que a gente possa amar, perdoar, não julgar, não ser preconceituoso, não ser orgulhoso, mas ser manso e humilde. Não podemos continuar dando desculpas para não assumirmos a nossa missão. Temos que sair da nossa zona de conforto, né? Não podemos cair na tentação de dizer: olha, nesse momento eu não posso, porque eu tenho muitos problemas, preciso resolvê-los antes. Meu marido precisa arrumar emprego, meu filho precisa entrar na faculdade, eu preciso pagar minhas dívidas, ou eu preciso ficar curada de determinada doença. Santa Teresa d'Ávila dizia que se ela fosse esperar ficar curada da sua doença para servir o Senhor, ela teria morrido e não teria servido. E o Senhor, Ele vai nos dizer: quem quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não diz: resolve primeiro os seus problemas e siga-me, né? Então, não tem desculpas para não darmos continuidade à obra dos apóstolos, né? Diz a palavra que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E para essa importante missão se faz necessário conhecer a palavra de Deus, que nos foi tão falado no mês passado, mês de setembro, né? Palavra essa que é a espada do Espírito contra todas as forças do mal em nossa vida. E o Papa Bento XVI diz que o leigo tem que ser bem formado na fé, conhecer bem a doutrina ensinada pelo magistério da igreja, especialmente o catecismo, que tenha uma vida espiritual sadia, participe dos sacramentos, né, meditando a palavra, tenha vida de oração, penitência, caridade, enfim, uma vida de santidade. E São João Paulo II vem reafirmar, dizendo que a força mais poderosa para levar Cristo aos homens é a santidade. Então, temos que ter uma vida coerente com a fé que professamos. Temos que evangelizar, em primeiro lugar, com as nossas atitudes, né? Não podemos agir de uma forma quando estamos na igreja, né? E quando saímos somos pessoas completamente diferentes, agressivas, preconceituosas, mal-humoradas. A nossa fé não pode ser aquela fé farisaica, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pois assim, ao contrário de atrairmos as pessoas para Jesus, nós vamos afastá-las. Nós temos que levar o bom odor de Cristo ao mundo. E junto com essas atitudes, né, de amor ao próximo, temos que manifestar a nossa alegria, que nasce da intimidade com Deus, com a palavra de Deus. Porque quando nós nos entristecemos, se formos prestar atenção,
é porque estamos demasiadamente focados nas nossas dificuldades, nos nossos problemas e paramos de olhar para Jesus. A alegria é fundamental para a evangelização, pois quem pode se sentir atraído por uma pessoa triste, desanimada, mal-humorada, que está sempre se queixando? Temos que ter a alegria de sermos portadores da boa notícia. Jesus ressuscitou, está vivo e caminha conosco. Não estamos sozinhos. A igreja confia no nosso trabalho. Precisamos ajudar, porque no Brasil, para cada 10.000 pessoas, temos um sacerdote. Os sacerdotes desse jeito não dão conta, né? Então, precisamos nas nossas orações pedir: Senhor, envia operários para a messe. Não podemos ser figurantes na igreja, mas temos que ser participantes. Não basta somente ir à missa aos domingos, né? Temos que procurar nos envolver nas diversas pastorais, porque na igreja não existe nem desempregado e muito menos aposentado, né? Se você ainda não sabe qual é o seu lugar, o seu papel, reza, pede que Deus vai te mostrar. E para isso, o nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus, porque a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E evangelizar não é dizer o que eu acho, o que eu penso, o que eu não concordo, mas é o que Deus nos fala através da palavra, que é sempre atual, viva, nos cura e nos liberta. Evangelizamos também com um sorriso, né? Às vezes a gente não está com vontade, mas por amor a Deus a gente dá aquele sorriso. Um abraço, né? Nesse momento não estamos podendo nos abraçar, mas em breve, se Deus quiser, poderemos. Quando consolamos alguém com uma palavra de Deus, com a palavra de Deus, algum versículo que possa levantar aquela pessoa. Quando pagamos o mal que nos fazem com o bem, quando perdoamos. E esse evangelho também vai nos colocar a necessidade de sermos desapegados das coisas do mundo, aos bens, pessoas, cargos, títulos, porque o apego a essas coisas do mundo nos impedem de almejarmos as coisas do céu, porque ocupam o lugar de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Será que estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus ou ainda estamos deixando de cumprir nossa missão porque os nossos corações ainda estão cheios de preocupações exageradas e que demonstram uma fé ainda pequena e imatura? Estamos ainda muito apegados às coisas, aos bens. Não amamos como o Senhor nos pede, né? Não conseguimos ainda viver aquela regra de amor, desejando para o outro aquilo que a gente quer para nós. Ainda estamos fechados no nosso egoísmo. Achamos que determinada ofensa não merece o nosso perdão. E com isso guardamos mágoas e rancores e vamos ficando amargurados e sem vida. Temos que esvaziar os nossos corações de tudo que é treva, renunciar ao homem, à mulher velha, porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. E isso é uma luta diária, né? A gente tem que dizer: Senhor, que eu queira aquilo que o Senhor quer para mim. Salva-me de mim mesmo, né? Pedir ao Senhor que nos dê a graça de termos sucesso nessa luta que vamos travar no nosso dia a dia, eliminar tudo aquilo que não venha dele e que insiste ainda em estar nos nossos corações. Não é fácil, né? Não é fácil mesmo, porém não é impossível. São Paulo nos adverte: não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, o qual dá abundantemente todas as coisas para o nosso uso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por sua causa muitos se extraviaram da fé e se enredaram em inúmeras aflições. São João Paulo II dizia: Deus tem necessidade de vós. De alguma forma, vós lhe emprestais os vossos rostos, o vosso coração, todo o vosso ser, na medida em que vos
entregais ao bem dos outros e vos tornais servidores fiéis do Evangelho. Vivemos hoje um tempo difícil, né? Um tempo que se caracteriza pela busca do bem-estar material a qualquer preço, a busca do prazer, do consumismo exagerado, pavor de tudo que possa causar sofrimento. Palavras como Deus, cruz, vida eterna, sacrifício, santidade não são compreendidos. O professor Felipe Aquino, ele nos convoca a empunhar o catecismo, reforçando o que nos disse o Papa Bento XVI, a fazer dele a expressão da verdade que salva e cura. Enfrentamos a guerra das falsas doutrinas, né? Falsos profetas, quantas pessoas que estão sendo enganadas, e o catecismo é o escudo do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dá para quebrar as setas das mentiras que o demônio instiga na cabeça e no coração das pessoas. E uma vez um cardeal deu uma dica muito interessante para aqueles que querem conhecer o catecismo. São 700 e poucas páginas, e se lermos duas páginas por dia, no final de um ano, nós conhecemos todo o catecismo. E nós temos que ser mensageiros da paz, né? Nunca causa de divisão. Mensageiros da paz onde quer que estivermos, né? Temos que levar a verdade com caridade, especialmente dentro das nossas casas, onde muitas vezes a nossa missão é mais difícil, né? Nossos queridos têm que notar em nós uma mudança, né? Muitas vezes a gente quer que as outras pessoas mudem, mas a mudança tem que começar em nós. Os nossos queridos têm que notar que estamos mais pacientes, né? Que não queremos mais resolver tudo no grito, a querer dar a última palavra, que agora estamos ouvindo mais e falando menos, né? Tudo que formos fazer no nosso dia a dia, fazer por amor a Deus, com boa vontade, servir, estar sempre disposta a servir e não querer ser servida. O Senhor nos quer santos e irrepreensíveis, e para isso Ele nos estende a sua mão. E às vezes a gente pode estar pensando, mas santo, né? Será que eu tenho que fazer de extraordinário? E eu te digo, não tem que fazer nada de extraordinário, porque essa santidade que o nosso Deus nos pede é no ordinário do nosso dia a dia, né? Fazendo tudo com amor, sem cobranças, né? Tudo por amor a Deus. Se hoje eu não fiz direito, amanhã eu vou fazer melhor. Segura na mão de Deus e vai. Porque a salvação que Ele já conquistou na cruz é a garantia de alcançarmos aquilo que Ele nos pede. E ninguém melhor do que Nossa Senhora para nos ajudar nessa missão. Ela que é causa de nossa alegria, porque nos trouxe o nosso Salvador. Então vamos pedir a ela que nos ajude a estarmos sempre alegres, com uma fé inquebrantável, com a esperança renovada e um grande desejo de santidade para que a gente possa corresponder ao que o Filho dela nos pede. Então, arregacemos as nossas mangas e vamos jogar as redes e pescar muitas almas para Jesus. Coragem, vale a pena.